Oi, gente, teve uma paciente que me perguntou o que são algumas coisas brancas que ela viu dentro da fossa nasal dela, ela estava mais ou menos no 5º dia de pós-operatório. A gente sempre fala, né, algumas coisas, mas eu sei que é difícil para vocês entenderem, ter essa visão, como é que é, eu vou tentar explicar aqui. No pós-operatório, quando a gente acaba a cirurgia, a gente faz o seguinte, a gente pega um plástico, é uma plaquinha de plástico assim, a gente corta ela e a gente faz um splint nasal, que ele é mais ou menos dessa grossura, desse tamanho, e ele é bem fininho assim, sabe? É um plásticozinho fininho, molinho, e a gente coloca um plástico de cada lado do seu septo, porque a gente descola, então para ele não ficar abaulado com sangue, a gente coloca esse plástico de cada lado e passa um ponto para ele ficar mais justo assim. A gente coloca também um plásticozinho desse redondinho, uma bolinha em cada narina, uma aqui fora e uma por dentro, uma outra aqui fora e uma outra dentro. Então quando vocês olharem o seu nariz no pós-operatório, vocês vão ver uma coisinha branca, que são esses plásticozinhos. Algumas pessoas me falam também de uma bola vermelha que tem lá dentro, isso chama corneto inferior. O corneto inferior, ele é uma estrutura que ele vem em todo o nariz, começa aqui embaixo, vai até lá no fundo, ele tem um osso e tem mucosa em volta, e ele serve para quando a gente puxar o ar bater nele, e aí sim o ar vai ser aquecido, filtrado, então ele é uma estrutura muito importante pra gente, é normal que vocês vejam, é normal que a gente espera que vocês tenham isso, tá? Na cirurgia, com a turbinectomia, quando a gente quer melhorar a parte funcional, a gente corta um pedaço desse corneto, o nome técnico chama turbinectomia, cortar parcialmente o corneto inferior, isso melhora na queixa de obstrução nasal dos pacientes que têm o corneto grande demais, principalmente pacientes que têm rinite. A gente nunca pode cortar esse corneto inteiro, porque senão ele dá uns problemas bem sérios, e também porque ele não vai fazer todo esse trabalho com o ar que eu expliquei para vocês. Então, se vocês olharem essa bolinha vermelha, é normal, tá? Outra coisa é que a gente coloca os micropores, tem os pontos aqui, quando a gente fecha a narina, os pontos vêm ou aqui no meio ou até aqui fora. Quando a gente não mexe na narina, a gente só faz o corte aqui no meio, tá? Porque é a técnica da rinoplastia aberta. Aí depois entra aquela talinha de aquaplast, que é um plástico e quando a gente põe na água ele fica mole, aí a gente molda ele aqui no nariz e depois com o tempo ele seca e fica na posição rígida ali que a gente quer. Nós não usamos tampão, tá? O tampão, nem desde quando eu entrei na residência, eu nunca vi um tampão, nunca foi usado, porque era uma coisa que era mais antiga. O que que era? Eles pegavam gaze, enfiavam em toda a fossa nasal, bastante gaze, tá? Para fazer uma pressão lá dentro, para evitar que sangre e para deixar as estruturas mais comprimidas. Muitos pacientes têm pavor disso, muitos pacientes que fizeram que operaram o septo ou que fizeram uma plástica e usaram essas gases, os pacientes têm um trauma enorme, tá? Mas a gente não usa, nunca usei e nunca vou usar, então esse medo aí vocês não precisam ter. Tá bom? Valeu!